Espíritos protetores, nós imploramos a sua misericórdia nesse momento de proteção, nesses trabalhos que se iniciam, assim como pedimos também aos mestres Ramatiz e Yogananda e toda a cúpula da Ordem da Cruz e do Triângulo que nos acompanhe. Que o coração do nosso mestre espiritual, nosso condutor, esteja aqui com a gente neste momento, para que consigamos tirar o melhor proveito dessas reuniões enquanto aprendizagem. Não para que tenhamos viés de confirmação de absolutamente nada, mas para que consigamos cada vez mais chegarmos mais próximos da verdade. E assim rogamos a Jesus que permita que sejamos protegidos nesses momentos de reunião. Podem sentar. Assim. Eu vou ler João 7, a partir do verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água da vida correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que neles crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Bom, eu escolhi essa parte de Jesus porque a verdade nos é dada como rios. Acredito que somos banhados por essa verdade cada vez que tentamos quebrar as nossas crenças atuais e chegar mais perto da verdade. O título da palestra é Anunnaki. Eu peguei bastante informação no início baseado nos livros Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, que era um cientista ateu. O legal dele ser um cientista ateu é que, assim, é muito mais difícil de cair em viés de confirmação, né? Então, primeiro eu quero mostrar alguns pontos que o livro cita antes de entrar na questão dos Anunnakis em si. Porque eu vejo que estamos sempre falando desse assunto, né, de será que eram astronautas? Será que eram extraterrestres que fizeram essas construções ou coisas assim? Mas nunca chegamos na conclusão, né? Trazemos a resposta. Então, eu quero apresentar a história dos Anunnakis como uma possível verdade. Não que seja a verdade absoluta, mas que é tanto conteúdo que foi encontrado nesses livros, nessas tabuletas dos Anunnakis, que se 5% do que está ali for interpretado como verdade, já nos ajuda a dar um salto muito grande. Então, a primeira informação que eu peguei do livro Eram os Deuses Astronautas é os mapas de Piri Reis. Piri Reis foi um cartógrafo e navegador também, que viveu mais ou menos na época de 1500. E ele fez mapas que ficaram muito famosos, foram descobertos em 1912, eu acredito, por aí. E esses mapas trazem informações muito difíceis de entender se era possível essas coisas estar no mapa da época. Porque, como vocês sabem, Cristóvão Colombo descobriu a América do Norte em mais ou menos 1490, provavelmente 1994, 494, e o Brasil foi descoberto em 1500, certo? Então, o mapa de Piri Reis tem 13 anos de distância do descobrimento do Brasil. E nesse mapa aparece essas partes, ó. Vou circular aqui porque, assim, o mapa era grande, foi encontrado só 1/3 do mapa. Então, 1/3 do mapa ficou mais ou menos com essas regiões aqui, ó. Aqui. Essa é a parte que aparece do mapa. Existe um pedaço aqui embaixo que é muito provável a Antártida, foi um erro. Ele juntou a Antártida aqui com o final do Brasil, pega Uruguai e Argentina, e talvez isso foi um erro, né? Não sabemos explicar o que aconteceu. Mas o mais confuso de entender é que o mapa do Brasil aparece com muito detalhe. Essa parte do Brasil, que seria mais o Nordeste, ali aparece com uma precisão muito grande. Existem ilhas aqui que não tinham sido descobertas na época, só foram descobertas tipo 100 anos depois. A Antártida mesmo foi representada sem gelo, sendo que a Antártida foi descoberta em 1900. Em 1500 não tinha, quase 1800, desculpa. Nessa época não se tinha nada de informação sobre a Antártida e ela aparece sem gelo. Então é possível que algum mapa muito antigo aparecia a Antártida. E
É muito complexo de entender como que foi feito esse mapa, porque no mapa, do lado, assim, dos lados do desenho, aparecem várias escrituras. E as escrituras falam que ele usou livros, mapas antigos e também usou quatro mapas de Colombo. Aí nós pensamos, então explica, né? Por que o Brasil aparece. Só que Cristóvão Colombo nunca esteve no Brasil. Os mapas dele vieram, como vocês sabem, ele descobriu na América. Ele fez um bom caminho, ele chegou até a Venezuela, pelo que nós sabemos. Isso que a história nos conta. E mesmo assim aparece perfeitamente o Brasil. Não faz sentido ser colocado como descoberta de Colombo, né? No mapa está escrito assim, ó. Este mapa foi desenvolvido a partir de cerca de 20 mapas antigos e cartas náuticas. Entre eles, há mapas gregos, árabes e 4 mapas feitos pelo próprio Colombo. Então, outra ideia que eles tiveram é que talvez esse Piri Reis tivesse acesso aos mapas de Portugal. Mas Portugal, não sei se vocês sabem, a primeira visita que eles fizeram ao Brasil, eles ficaram só 10 dias. Não é tempo suficiente para, né, mapear tudo isso. Depois eles fizeram, sim, mais viagens para cá, mas é muito improvável que tinha tempo suficiente de mapear tudo isso para virar um mapa tão detalhado, com tanta informação. Outro detalhe importante sobre esse mapa é que ele escreve sobre monstros e coisas assim, e vendo que ele era um cara, ele é cartógrafo e ele era almirante também. Ele fazia coisa séria, sabe? Não era brincadeira. Esse mapa é uma coisa muito séria, que foi usado pelos próximos povos para continuar as descobertas do mundo. E a segunda escrita está assim, ó. Aqui o mar é muito perigoso, cheio de monstros e correntes fortes. Apenas os navegadores experientes podem atravessar essas águas. Como assim monstros, né? O que ele quer dizer com monstros? E na parte que tem a Antártida descongelada, ele diz assim: aqui o mapa mostra terras muito além da linha equatorial, desconhecidas para muitos, mas que podem ser habitadas por criaturas estranhas e monstros marinhos. Então isso deixa muita dúvida. O que ele sabia? O que eles viam nesse mar? Eu não sei se vocês sabem, mas quando Portugal foi descoberto, se eu não me engano, saíram 10 navios. E simplesmente um sumiu. Ninguém sabe explicar o que aconteceu com esse navio. Ele não voltou, ninguém sabe se ele afundou, ninguém passou informação nenhuma. Depois é legal dar uma pesquisada nisso. Pesquisando mais sobre o Brasil, nós chegamos a entender que existem alguns lugares com escrituras vikings. Os vikings foram 500 anos antes disso aqui, então é muito possível que os vikings já sabiam. E foram achadas até inscrições sumérias. Olha que coisa estranha. Suméria, mais de 4.000 anos antes atrás, as mesmas escritas cuneiforme foi achado. Então também falam sobre os fenícios e também fala que é possível que estava na Bíblia. Essa terra era onde eles depositavam ouro. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso não. E outro ponto que eu queria falar que deixa muita dúvida é que quando Portugal e Espanha começaram a descobrir essas terras, eles começaram a falar, nós vamos precisar separar essas terras para ficar justo, né? Só que nessa época só tinha sido descoberto isso aqui, né? A América do Norte. Então, o certo que nós imaginamos seria, vamos dividir aqui no meio, né? Alguma coisa assim. Aí sabe o que aconteceu? Eles falaram, tá bom, vamos dividir. Dividiram assim, ó. Daqui para cá é Espanha que manda e daqui para cá é Portugal. E qual que é o sentido? Por que Portugal aceitou isso, sabendo que eles não ficou com nada? Então, é muito provável que eles já sabiam que embaixo, se traçasse a linha até o fim, eles ficariam com metade. Sendo que esse Tratado de Tordesilhas foi feito em 1497, mais ou menos. 3 anos antes do Brasil ter sido descoberto, entendeu? Então a história que nos passam não faz o menor sentido. É muito provável que não foi descoberto o Brasil, não foi um erro que eles contam que Portugal quis chegar nas Índias, né, e acabou se afastando. É muito improvável isso. E a questão dos mapas, a conclusão que eu chego é que é de muito anterior mesmo, que já tinham esses mapas. E além disso, o mapa mostra como se estivesse sendo visto de fora. Para pegar as proporções do jeito que está, nenhum humano ia conseguir chegar em tamanha precisão, sabe? É como se tivesse alguma coisa de fora vendo
o globo para que ficasse nesse desenho. Então tem alguma coisa não humana já nisso. A segunda parte, segunda prova que eu encontrei no livro é a cidade de Tiahuanaco, que fica na Bolívia. Basicamente um sítio arqueológico e lá existem muitas pedras gigantescas, construções megalíticas, templos, pirâmides. E é bem parecido com a história do Egito no sentido de que, como que aquelas pedras foram parar ali? São pedras gigantescas, são pedras de 100 toneladas, mais pesadas do que as do Egito, e cortadas com precisão do mesmo jeito, daquela precisão que não passa uma folha de papel. Elas se encaixam, elas têm um formato muito complicado, eu não vou nem desenhar aqui, mas ela faz mais ou menos são várias pedras dessa aqui, elas fazem um formato de H, mas tem mais coisa para fora assim, e aqui dentro dela tem um T cavado com muita precisão mesmo, assim, parece que foi feito numa máquina. E do lado, eu vou desenhar aqui só para vocês imaginar, tem um monte de furo feito em linha, como se tivesse feito com uma furadeira. E todos sabem que na época não existe furadeira, né? Ninguém sabe como foi feito esses furos. É muita perfeição nas pedras. E essa cidade tem muitas coisas, sabe? Ela foi encontrar, né, um terreno assim bem plano, com um monte de pedras, e não faz sentido morar alguém ali, é mais como se fosse só um templo mesmo, uma parte de adoração, alguma coisa assim. E ninguém conseguiu chegar em conclusão nenhuma do que servia essas pedras, sabe? Ela não é parte de um templo, elas estão jogadas no chão assim, uma do lado da outra, não forma nada. Talvez não existe mais o que elas faziam, a função delas. A terceira parte que eu encontrei no livro bate com a palestra anterior sobre quando foi construídas as pirâmides. Então, Heródoto é considerado o pai da história, porque ele viveu no ano 500 a.C., e ele escrevia todas as histórias que ele vivia naquela época. É isso que ajudou bastante a nós ter uma noção de como que era a civilização daquela época. Mas, em suas aventuras, ele acabava contando coisas muito mais anteriores que ele recebia de informação. Uma dessas informações está no segundo livro, que ele conta que ele fez uma viagem para o Egito, e lá os sacerdotes passaram para ele a seguinte informação, que há 341 gerações de faraós que estavam governando o mundo. Antes disso, eram os deuses que governavam a Terra. Então, se você pega essas 341 gerações, dá aproximadamente 8.500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo não, aí você soma com os 500, então daria 9.000 antes de Cristo. Ou seja, tudo atrás de 9.000 antes de Cristo, na verdade, eram os deuses que estavam governando. E vocês lembram que na pirâmide eu falei que há 10.500 anos atrás, Órion estava exatamente em cima das pirâmides? Então, é uma prova de que não foram os humanos que fizeram. Nessa época, 10.500 anos atrás, quem estava eram os deuses. Os deuses que estavam... Muito provável que as pirâmides foram feitas nessa época, né? Todo mundo conta que o Egito tem 3.500 anos, né? A partir de... Não faz muito sentido também essa história. Não bate com o que os próprios egípcios passavam, né? Existe desenhos e listas de reis que vai muito anterior, assim, é o ponto de chegar nos deuses mesmo. Então, existe marcado essas gerações assim com bastante precisão, sabe? E por que é tão difícil de nós acreditar que isso é a verdade, né? Nós vemos o quê? Que eles falam, não, essas 341 gerações deveria significar alguma coisa, um número simbólico, mas na cabeça do povo de hoje em dia não passa a ideia de que isso pode ser uma verdade. Isso é extremamente absurdo, sabe? Porque exclui e nos ensina errado justamente por isso. Tanto que de Tiahuanaco tinha uma informação que eles falam bastante. Com toda certeza, eles falam que Tiahuanaco teve contato com os Incas. Os Incas vieram depois. E aí, eles falam com toda certeza. Eu falei, tá, mas como que vocês têm essas provas? Aí eles falaram, não é que tem provas, é que é tão igual. As construções são tão parecidas, o jeito de pensar, a cultura deles é tão parecida que a única resposta é que eles tiveram contato. Entenderam o que é ruim? Não existe a possibilidade de deuses de fora ter passado informações. Eles chegam em conclusões e nos passa simplesmente excluindo todas as outras ideias possíveis.
Aí eu fui pesquisar, Tiahuanaco e os Incas estão numa distância de 575 quilômetros de distância. De carro daria 8 horas e meia, a pé, não sei, daria uns 40 dias andando. Então como? Por que os Incas saíram, foram no lugar exato ali que estavam os Tiahuanaco, só ver como que eram as coisas, porque eles já não existiam mais, e voltaram e falaram, não, vamos fazer igual. Não faz o menor sentido. Isso é outra verdade que nos passam querendo nos enganar. Eu também queria falar do pergaminho de Lameque, que foi encontrado provavelmente lá do Mar Morto, mas eu acho que vou deixar um pouco para depois, porque bate muito com a história dos Anunnaki de um jeito incrível. Então vai ser interessante. Eu deixei esses 3 pontos assim já de muito provável que sim, são extraterrestres, são seres de fora, o caminho que faz mais sentido de aceitar, sabe, tirando todo o tabu, tirando todo o medo de falar. E eu queria fazer uma reflexão sobre o futuro, que foi assim. É um exercício mental. De verdade mesmo aconteceu, acho que em 1900 e pouco, eles enterraram 2 cápsulas do tempo. 1900 mais ou menos. É de agora. Eles enterraram 2 cápsulas do tempo numa distância da Terra que nem tsunami, nem bomba atômica conseguiria estragar. Então dentro disso aí eles colocaram moedas, livros, CDs, disco, tudo para que o pessoal do futuro tivesse a informação possível para entender como que nós era, sabe? Explicando como que lê, tentando passar o som, gravadores com som, tudo, né? Então vamos imaginar agora que essas cápsulas realmente saíram, né? Ficaram lá enterradas e aconteceu uma terceira guerra mundial, explodiu tudo, bomba atômica, provavelmente que depois de uma bomba atômica viria tsunamis, ia acabar com tudo, ia corroer todas as estruturas que existem, tudo que é de aço, de metal, ia decompor. Então vamos supor que isso aconteceu e depois de 7.000 anos comecem a florescer de novo a cidade, né? A cidade, as pessoas, e eles começam de novo a viver a agricultura, começam a evoluir, chegam a um ponto onde eles começam a explorar e descobrem. Não descobrem as cápsulas ainda, mas eles começam a observar o que será que eles iam entender. Porque, vamos pensar um exemplo, tem vários exemplos possíveis de pensar, mas eu pensei nesse, no túnel, hoje em dia onde que é o metrô. Se tudo corroeu, só sobrou o buraco. Eles vão olhar aquilo e vão pensar é o quê? Deve ser arquedutos, deve ser coisas que era para levar água antigamente, e chega numa conclusão, passa lá no jornal, encontrado arquedutos de 7.000 anos atrás, e seja, não tinha nada a ver. Eles encontram a cápsula do tempo, eles encontram as moedas, eles não vão entender nada, porque a língua mudou, a escrita mudou, não tem mais sentido. Às vezes eles acham um pendrive, e como que lê um pendrive? O que é um pendrive? Então, tudo é passado de uma forma que vira um mito, igual fotos mostrando prédios, uma casa construída em cima da outra, como que pode? Deve ser mito, deve ser história para, sei lá. Então, é muito interessante que tudo, pensando agora no real, será que isso já não aconteceu? Será que não foi exatamente isso que aconteceu? Tudo que nós estamos achando é só o resto de uma coisa que não tem nada a ver com o que nós pensamos, igual o exemplo do túnel, que servia para levar pessoas e eles acham que era para levar água. As pirâmides, que tem os túneis de dentro, será que o intuito não era exatamente alguma coisa de aço estar lá dentro? Será que nós já não achamos alguma coisa pequena que tinha toda a informação do passado, só que nós não sabemos como reproduzir essa coisa para entender o que está gravado dentro? Então, a conclusão que eu queria chegar é que é muito provável que sim, isso aconteceu, porque a história da Suméria e dos Anunnaki bate muito com tudo isso, até com bombas atômicas e tudo ter se perdido. Então, entrando agora no assunto Anunnaki, foi encontrado há alguns anos já a Suméria, né? E existia uma biblioteca em Nínive que era do rei Assurbanipal. E lá foi encontrado bastante tabuletas de argila com escrituras, cuneiformes, e ninguém sabia traduzir. A Suméria em si já é uma própria, é parecida com isso aqui, não tem tipo construções megalíticas, mas os achados já nos deixa muito intrigado, porque como sendo uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia,
ela tem muita coisa, é como se do nada surgisse tudo. Eles tinham moeda, eles não tinham simplesmente o escambo, igual os índios que estavam no Brasil, eles já tinham a moeda, sabe? Eles tinham uma moeda de troca, eles tinham um recibo, eles tinham escolas, leis, tudo. Simplesmente a primeira cidade chegou na conclusão de tudo que nós temos hoje, sabe? Não teve, quase que não teve evolução, se parar para pensar. Tudo já existia lá. Então, como que eles diziam que eles acharam tudo isso? Os deuses. De novo, os deuses passaram para eles, os deuses ensinaram tudo, ensinaram a escrita, ensinaram as letras. E, de novo, nós não leva a sério, né? Nós fala que não, isso deve ser... É só mitologia suméria e eles evoluíram lá do nada e foram aprendendo sozinhos. Não faz sentido, porque isso foi em um espaço muito pequeno de ano. Então, quem eram os deuses dos sumérios eram os Anunnakis, né? E depois de muito tempo foi traduzido as tabuletas, que não foi muito fácil, porque são pictogramas, né? Não são letras, são símbolos que significam várias coisas ao mesmo tempo. Então, traduziram, mas não juntaram as peças. Ficou traduzido, mas ninguém pensou, tá, e agora? O que eu pego? Qual que é a ordem? E aí que entra Zeharia Sitchin. Ele foi, eu vou até ler aqui, Zeharia Sitchin foi um importante acadêmico e estudioso na área de linguística e semiótica, especialmente no contexto de estudo das línguas semíticas, incluindo o aramaico e o hebraico. Aí eu, na minha dúvida, eu pensei, né, nossa, quantas línguas será que ele sabe falar? Então, basicamente, esses Zeharia Sitchin tinham conhecimento de todas as línguas semíticas, que entra o árabe, hebraico, aramaico, fenício, acadiano, amárico, grego, latim. Ele sabia todas essas línguas. Então, não é um simples cara que pegou e pode ter traduzido errado, não, é um cara que tinha muito conhecimento. Ele nasceu na Palestina, tá? Então, por isso que a língua dele também já era o árabe e o latim. A Palestina, perto dos hebreus, né? Então eles já nasceu já com muito conhecimento da própria língua, né? Então eu falo tudo isso porque assim, eu ainda acho que nos livros dele é possível que tenha erros, é possível que ele traduziu alguma coisa errada assim, mas levando em consideração que ele deve ser uma das pessoas mais experientes no assunto, também devemos levar em consideração que ele acertou bastante. Podemos desconfiar bastante, mas é muito provável que muita coisa ele acertou. Então cai nisso de, novamente avisando a todos, não levar isso como verdade absoluta, mas sim como um ponto de nós chegar mais próximos da verdade. Bom, para não ficar muito grande também a palestra, eu separei em capítulos, né? Reduzi bastante a história e deixei em 4 capítulos, né? Para ter um conhecimento mais a fundo, porém resumido. Pulei bastante coisa, pulei muitas histórias. Hoje em dia, quem quiser interesse, são mais de 12 livros já do Zeharia Sitchin, que eu cheguei a ler eu entendi como que ele chegou na conclusão. É importante dizer isso, que cada conclusão que ele diz, ele chegou, tem tipo 5 páginas explicando como que ele chegou naquela conclusão. Não é simples uma doideira, um simples raciocínio lógico de tipo, já que é isso, também é isso. Não, ele juntou todo o conhecimento em cultura que ele tinha, em línguas, e também com histórias da Bíblia, para chegar na conclusão possível. Então, começando a história, Anu e Alalu são os reis de Nibiru. Basicamente, Nibiru era o planeta deles, é chamado de o 12º planeta, mas isso é porque eles contam também o Sol e a Lua,
o planeta deles, e Ceres, que é uma das maiores pedras que fica no cinturão de asteroides. Então, no planeta deles, eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, onde estava se desfazendo, vamos dizer assim. Eles estavam com um problema na atmosfera, na crosta terrestre estava tipo com um corte que ia fazer com que o planeta explodisse. Então, começou uma guerra entre esses dois reis que não concordavam em ações, sabe? Eles tinham bombas atômicas, já estava dando problema por causa disso. E no fim aconteceu uma guerra muito grande esses dois, e Alalu acabou sendo expulso do país. Ele perdeu e foi exilado do planeta. Nisso, ele pegou a possível nave dele, né? Eles não chamam de nave. Esqueci o nome agora que eles usam, mas ele entrou na nave dele e saiu, foi mandado para outro. E nisso acontece que, mesmo ele sendo um rei exilado, ele ainda nutria sentimentos de ajudar o país dele, o planeta dele. Ele não era um ser ruim, ele era um ser que foi exilado, perdeu. E nisso ele começou a observar os planetas do sistema, procurando alguma solução. Tanto que é narrado que ele foi um dos primeiros a ultrapassar o cinturão de asteroides. Nisso ele chegou na Terra. Quando ele chegou na Terra, ele viu que tinha um potencial muito grande, porque tinha atmosfera, tinha fauna, flora e também tinha o ouro, que era o que eles precisavam. De um jeito eles tratavam esse ouro que ele virava um pó, e jogando na atmosfera ele voltava a recuperar o planeta deles. Então Alalu veio para a Terra, mandou a mensagem para o rei Anu, dizendo que ele encontrou a solução. Mesmo que ele se sentia injustiçado por ter mandado fora, ele encontrou a solução. E aqui, na Terra, que era chamada de Tiamat, ele foi o primeiro rei. Foi considerado o primeiro rei da Terra, ali na parte da Mesopotâmia. Eu deixo claro que é na parte da Mesopotâmia, porque a conclusão que eu tiro é que já existiam outros seres também. Talvez não nessa área, mas, por exemplo, ali para a Índia, aqueles lugares já existiam outros seres, que é onde estava acontecendo o que nós chamamos de batalha com os híbridos também. Mesma coisa, só que outros pontos. Por isso que isso aqui, os Anunnakis, tem muito mais a ver com a história ali da crescente fértil, né, que é a terra banhada pelo rio Nilo, Eufrates e Tigres. Então, Alalu ficou aqui na Terra e chegou, o rei Anu mandou um dos seus filhos, que é Enki. Enki era o filho primogênito de Anu, e ele liderou uma missão, onde veio mais ou menos 50 seres, misturados entre os Anunnakis e os Iziges. Os Iziges é como se fosse uma casta menor dos Anunnakis. É como se o planeta Nibiru é dividido em duas castas, onde existem os seres que são os maiores, considerados os mais altos da pirâmide, e os mais baixos, que é os Iziges. Eles são mais trabalhadores. Mesmo assim, eles são muito inteligentes. Como se você pensar em Enki, levando em consideração uma vida humana, é como se ele tivesse 50 faculdades. Ele era um cientista tremendo, sabe? Ele vivia muito tempo. Então, nisso veio Enki, e depois veio Enlil. Vou até deixar escrito aqui, ó, que é a segunda etapa. Quando chegou Enki e Enlil aqui na Terra, eles começaram, primeiro chegou Enki, né? Mas eles começaram a construir as cidades. Aí surgiu as primeiras cidades, que era Eridu, Lagash, Ur, até o Ur, que está na Bíblia, começaram a ser criadas. Tudo indica que elas foram criadas em 7 dias. E aí que surgiu aquela confusão de que a Terra foi criada em 7 dias. Sendo que esses 7 só estava representando os dias que eles conseguiram criar tudo ao ponto de conseguir descansar no 7º dia. Então, eles começaram a fazer escavações e ir atrás do ouro, né? Quando chegou esses dois, eles criaram uma certa rivalidade, porque o Enki já estava aqui, Alalu também, né? Mas o Enki e Enlil, eles eram irmãos, e basicamente Enlil começou a tomar tudo que era de Enki. Então começou uma divisão aí, porque Enki falava, eu já fiz tudo, você está chegando e tomando tudo para si? Então veio o rei Anu também para a Terra num certo período, e começou a dividir, tipo, Enki vai ficar com isso e Enlil vai ficar com isso, para resolver o problema. Só que Alalu, vendo isso, ele ficou muito irado, mas muito. Ele falou, eu que cheguei, eu já fui expulso, aí eu cheguei, achei a solução de tudo e vocês estão dividindo entre si, e eu, que fiz tudo, não vou mais ser o rei? E aí, de novo, aconteceu uma guerra entre eles, e
Alalu perdeu de novo. Só que dessa vez ele perdeu e quando ele perdeu, ele se sentiu tão mal que ele fez uma atitude muito errada com o Anu, que acabou dando um desespero assim nos próprios Anunnaki, e Alalu foi exilado de novo da Terra, dessa vez para a Lua. Só que ele já estava morrendo. Por isso que ele não foi morto na hora ali. O Anu percebeu que ele já estava morrendo, ele estava com uns problemas de saúde que não tinha mais como resolver. Então ele foi mandado para Lua, e o legal dessa parte é que ele foi enterrado como rei. Ele não foi maltratado, sabe? Ele foi um rei que fez mais o bem do que o mal, então deram um enterro digno para ele. O legal é que o Zeharia Sitchin lembra que em 1900 a Marte encontrou um rosto na Lua. Era uma construção montanhosa que, dependendo de onde pegava o sol, formava o rosto de um ser. Então, uma das possibilidades é que esse rosto era o túmulo de Alalu. Inclusive, do lado, bem perto desse achado, também tem uma pirâmide. Então, é bem possível. Muito legal isso, né? Agora, sobre Enki e Enlil. Enki e Enlil, eles estavam principalmente focados em encontrar o ouro, estava dando certo. O jeito que eles estavam conseguindo pegar o ouro e devolver para o planeta deles, estava conseguindo salvar o planeta deles. Só que os Igigi começaram a cansar. Eles eram os trabalhadores, né? Eles que estavam lá debaixo da terra fazendo tudo. Eles começaram a cansar muito, falar que não, que vida é essa, sabe? Eles vieram na intenção de redenção, de voltar a ter paz lá, mas muito pelo contrário. Eles encontraram um serviço sem fim aqui, muito cansativo. Eles imaginavam que eles iam morrer trabalhando, não iam ver a tal glória esperada. Então os Igigis, deixa eu escrever aqui, começaram uma certa rebelião, uma rebeldia, e não queriam mais trabalhar. Falaram que não ia, e nesse momento, Enki, que era o cientista, tem a brilhante ideia de pegar os primogênitos que tinha na Terra e evoluir eles. Então ele pegaram um ser primitivo, que era basicamente um macaco, e começou a dar uma certa inteligência para ele com vários experimentos. Essa parte em específico é bem detalhada pelas tabuletas, é legal isso, sabe? Não é um chute ou uma interpretação do Zeharia Sitchin, é realmente o jeito que está na tabuleta. Então explica com bastante detalhe que dava errado, as primeiras vezes deu tudo errado, eles não conseguiam entender o erro. Eles criaram seres monstruosos, sabe? Não era para ficar daquele jeito. E não durava, não conseguia se reproduzir, morria já. Até que de um jeito lá, eles colocaram numa matriz de barro, e aí nasceu bonito o filho, e o nome desse primeiro filho foi Adamo. E esse Adamo não era o ser humano que nós conhecemos hoje, é como se fosse uma parte de trás ainda, porque só no livro dos Anunnakis existe duas partes, existe duas evoluções no Jardim Edênico. Inclusive o Edim era uma das cidades, tá, que foi criada nesse começo. Então, assim surgiu a raça humana, começaram a trabalhar no lugar deles, os Igigi tiveram paz e resolveu bastante essa parte de si, né? Bom, agora eu vou pular bastante, porque tem muita informação, mas chegou uma era que, assim, Enlil não ficou muito feliz com a criação dos humanos. Ele achou que estava desafiando a criação, talvez poderia criar um problema ecológico. E Enki já se sentia até pai dos humanos, sabe? Porque meio que tinha semente dele na criação, para que tivesse dado certo. Então, a partir daí, chegou uma era que ia se aproximar da Terra, o planeta Nibiru. Nibiru faz uma órbita de 6.600 anos, então cada 6.600 anos ele se aproxima da Terra. Só que dessa vez ia ser catastrófico. Eles sabiam muito bem que iam dar um problema que basicamente ia morrer todos os humanos. Enlil ficou feliz, menos preocupado, não queria que desse certo mesmo, até porque nessa época os humanos já estavam com muita essência dos Anunnaki, já podiam se reproduzir sozinhos, então Enlil sabia que ia chegar uma época que eles iam ser tão grandes que ia ser mais forte do que os próprios Anunnaki. Já Enki não tinha isso, Enki queria que prosperasse mesmo. Inclusive foi Enki que fez muita coisa escondida de Enlil para dar certo os humanos. Com esse dilúvio chegando, Enki teve um sonho.
E essa parte é muito interessante para nós que é da Ordem da Cruz do Triângulo, porque nós tentamos entender onde que junta Javé com a história dos Anunnaki. Então, chegou Galzu em sonho para Enki, que era mensageiro do Criador. Ele apareceu em sonho e disse a mensagem assim: quem são vocês para julgar o que foi criado além do teu entendimento? O Criador verdadeiro observa, e ele não permitiria que tudo seja destruído. Entre os homens há um justo, Ziusudra. Ele foi escolhido não por vocês, mas pelo próprio Criador, e sua linhagem deve continuar. Aqui estão os planos da arca. Ela será uma embarcação selada, capaz de suportar as águas da inundação. Importante notar que esse Ziusudra é o Noé bíblico, e ele não era 100% humano, ele era uma parte muito ligada a Enki, ele foi tipo uma das partes de novo, não vou falar que foi sexo, né, com os humanos, mas talvez foi uma forma menos animal, que os Anunnaki não era tão animal assim. Então, esse Ziusudra era diferente, sabe? Ele era maior, ele tinha 2 metros, ele era branco, forte, e tinha os olhos azul. E nisso, eu achei muito perfeito, porque além de juntar com tudo que nós já sabemos de Javé, né, que Javé precisa que a raça humana continue, foi encontrado no mar lá o pergaminho de Lameque, que eu falei. E agora, como eu contei toda a história a partir do ponto de vista dos Anunnaki, eu quero contar a partir do humano o que estava acontecendo, porque no pergaminho de Lameque, Lameque é pai de Noé. Então falava muito dessa parte, e olha que perfeito. Diz a tradição que certo dia, Lameque, pai de Noé, voltando para casa, foi surpreendido pela presença de um menino que, pelo seu aspecto externo, não em absoluto se enquadraria na família. Era muito diferente. Lameque levantou pesadas acusações contra sua mulher, Bat-Enoch, e afirmou que aquela criança não se originara dele. Ora, Bat-Enoch jurou por tudo que lhe era sagrado que o sêmen era dele, do pai Lameque, que não era nem de algum soldado, nem de um estranho, nem de um dos filhos do céu. E é interessante isso aqui porque esse daqui é um achado da Terra, não tem nada a ver com os Anunnaki. Ele simplesmente fala filho dos céus. Por que ela teve que deixar claro que não é de um filho dos céus? Será que os filhos dos céus podiam se reproduzir com os humanos? Não obstante, não acreditou nas juras de sua mulher e, desassossegado, até o fundo da sua alma, partiu para pedir conselho a seu pai Matusalém, a quem relatou o caso familiar que tanto o deprimia. Matusalém ouviu, meditou e, por sua vez, se pôs a caminho para consultar o sábio Enoque. Aquele assunto da família estava causando tanto alvoroço que o velho enfrentou os incômodos de uma longa viagem. Era preciso pôr a limpo a origem do garoto. Lá chegando, Matusalém descreveu a Enoque como na família de seu filho Lameque havia aparecido um menino que não tinha aspecto de um ser humano, mas ao contrário, o de um filho dos céus. Os olhos, os cabelos, a pele, o ser todo inteiro não se enquadrava na família. O sábio Enoque escutou o relato e mandou o velho Matusalém de volta, com a notícia extremamente alarmante de que um grande juízo punitivo sobreviveria, atingindo a terra e a humanidade, e que toda a carne seria aniquilada por ser suja e perversa. O menino estranho, porém, de quem a família suspeitava, teria sido escolhido para ser o progenitor daqueles que sobreviveriam ao grande juízo universal. Por esse motivo, Matusalém deveria ordenar a seu filho Lameque que desse ao menino o nome de Noé. Matusalém viajou de volta e informou seu filho Lameque sobre tudo o que estava por vir. O que restava a Lameque se não reconhecer o estranho garoto como um de seus próprios filhos e dar o nome de Noé. E é isso. É muito interessante como que bate com tudo da Bíblia. Vocês sabem, né? O Enoque foi o que foi transladado, então o Enoque tinha um contato direto não com os Anunnakis, ele tinha um direto contato com Javé, pelo que nós entendemos. Então Javé é o que confirmou que o que os Anunnakis viu em sonho era verdade. O terceiro capítulo era sobre o dilúvio, tá? Já falei. E a quarta é sobre Marduk.
Marduk é outro ser que também aparece na Bíblia, que os babilônicos acabavam dando uma adoração a Marduk, né? Porque o povo hebreu acabou odiando, né? Então Marduk era um dos filhos de Enki, primogênito. Desde cedo começou a se sentir excluído do comando de Enlil. Sentiu ou alimentava um sentimento de vingança. Por quê? Marduk é filho de Enki. E como eu expliquei, né, eles dois se dividiram e meio que começou uma disputa entre eles. Mas não ficava uma disputa tão forte assim entre os próprios dois, porque eles dois até que estava de boa, mas esse Marduk queria o poder, ele queria ser muito forte, ele queria não só governar a terra, ele queria governar também Nibiru. Então o sentimento de revolta contra ele era muito forte. Por afronta a Enlil, Marduk decide tomar para si uma esposa humana. Também. Antes eu tenho que explicar que, antes dele fazer qualquer coisa errada, esse Marduk ele recebeu a missão de governar a parte da Lua, o comando das naves da Lua, porque de lá era mais fácil você juntar força para voar para Nibiru. Não tem tanta força de arrasto, né, da gravidade também, então ele já conseguia voar mais fácil. Por isso que tinha uma estação no Lamur, que era a Lua. Marduk foi o primeiro a liderar isso. Então ele ficava lá junto com os Igiges, que tinha essa missão, né? Agora sim, por afronta em Enlil, Marduk decide tomar para si uma esposa humana e também incentivou que cada Igige fizesse o mesmo. Assim fizeram uma rebelião e aproximadamente 200 Igiges vieram para a terra na liderança de Marduk. Dessa mistura nasceu os gigantes. Então, é muito interessante isso também, porque Marduk já começou a se rebelar. Nesse momento ele não quis demonstrar muita coisa, mas ele só quis fazer uma afronta em Enlil, mostrando que ele também tem poder, que ele também pode decidir. Mas essa decisão que ele teve de tomar mulheres da Terra virou uma confusão. Os Anunnaki achou isso uma coisa muito feia, muito fora do comum. É a mesma coisa também de, imaginando assim, a mesma coisa de nós humanos, decidir casar com um cachorro, sabe? Eles viam nós como animal. Só que Sarpanit, que era a esposa, era considerada uma das mulheres mais bonitas da Terra também. E nisso que aconteceu. Agora eu vou ler uma das partes da Bíblia que conta essa história. Gênesis 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias os Néfilins, que aqui na Bíblia parece como gigantes, né? Mas a tradução verdadeira é os Néfilins. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, em delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaram sobre a face, aqui ele estava falando sobre o dilúvio. Isso também foi um dos motivos de Enlil apoiar o dilúvio, porque estava nascendo seres que não era para nascer, com muita força e arrogantes, sabe? Tanto que é muito provável que desses seres nasceram Golias, Hércules, Perseu, Nimrod e Sansão. Você vê na Bíblia, por exemplo, que Sansão era muito grande e tinha uma força fora do normal. Tinha umas coisas, tipo um poder no cabelo, sabe? Era uma coisa que não é tão comum. Então, daí que surgiram esses seres tão fortes. Sim. É porque eles colocam em duas, como se fosse duas coisas, né? Néfilins eles colocam como aqueles que desceram do céu, só que em outra língua, igual Anunnaki, que significa a mesma coisa, aqueles que desceram do céu. Mas também encaixa com gigantes, entendeu? Então, eram os gigantes e também eram os Anunnakis, porque os filhos deles eram Anunnakis ainda, só que gigantes, que também era o tamanho normal deles. Então, tem que estar certo. Depois desse problema, não trouxe tanta consequência para Marduk, mas o próprio pai dele chegou e falou: desse jeito aí que você não vai governar mesmo. Só que ele já falava: eu nunca vou governar. Você mesmo está deixando Enlil tomar todas as decisões. Ele já tomou o seu poder e agora ele vai tomar o meu também.
Então ele começou a crescer muito. Ele pensava um sentimento assim, ó, quando brilhará meu nome entre as estrelas? Quando chegará no céu a minha era? Ele queria muito ser grande. Depois veio o segundo problema deles. Aconteceu uma história de amor entre os próprios Anunnakis, que chamava Inanna e Dumuzi, que eles eram descendentes já, tipo netos, bisnetos já deles. E era uma ocasião muito boa, porque ia unir os dois clãs. Essa briga ia se resolver, sabe? Era a primeira chance disso acontecer, mas Marduk viu que era uma possibilidade e não quis que isso acontecesse. Então, a história, na verdade, conta que esses dois iam se casar, Inanna e Dumuzi iam se casar, mas Marduk chamou a irmã dele e pediu para seduzir esse Dumuzi, porque a irmã dele já teve uma relação curta assim com ele antes. Então aconteceu que ela foi lá, conseguiu seduzir ele, e quando seduziu, ela começou a falar que ia colocar como estupro. E nisso Dumuzi começou a entrar em desespero, e a história conta que no desespero ele estava em cima da montanha, ele caiu e morreu. Sendo que ele era um dos descendentes de Enlil. Então, aí a guerra ficou mais feia ainda, entendeu? Só piorou tudo, mas todo mundo percebeu que a culpa foi de Marduk. Então, dessa vez, Marduk foi exilado, foi mandado para algum lugar que provavelmente o Zerar Hashid chegou na conclusão que era na América do Norte. Então, se passou os tempos, né? A ira de Marduk só foi piorando, agora que estava exilado, não conseguiu o que ele queria. E ele foi... Depois de um tempo, ele foi perdoado. O rei Anu fez mais uma visita na Terra e acabou concedendo o perdão para Marduk. Nisso, a guerra entre os clãs não acabava. Então, o rei Anu, que veio dessa vez para a Terra, decidiu separar em 4 regiões ali, a crescente fértil de novo da Mesopotâmia, e assim, de novo, tinha a intenção de resolver o problema. O que aconteceu foi que Marduk, de novo, não recebeu nada, e ele escolheu uma parte ali que ficava perto do Edim. E ali, ele começou a criar um exército gigantesco, muito forte, e começou a construir uma torre que chegaria ao céu. O que nos leva a entender que essa torre não tinha a intenção de realmente com a sua altura chegar no céu, mas provavelmente, assim como as pirâmides, ela era uma base de lançamento tão grande que dali eles iam para Nibiru. Então, se fosse possível Marduk colocar em plano o que ele tinha já pensado, ia trazer destruição não só para os humanos, mas sim dos próprios Anunnakis. Então, agora Enlil ficou muito perturbado com o que Marduk estava fazendo e chegou na conclusão de descer e destruir a torre. E foi o que aconteceu. E aí, mais uma vez, vou pegar a Bíblia. Peraí, só ver se eu entendi. A construção da torre era de Marduk, né? A ideia. E aí quem que não gostou foi Enlil? Já ninguém estava gostando mais, porque eles já sabiam. Até o próprio pai dele já não estava do lado dele, sabia que isso era ridículo o que ele estava fazendo. Gênesis 11. Toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do horizonte, acharam um vale na terra de Sinar. Sinar é a Suméria, entendeu? Na língua deles ficou Sinar. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A confusão das línguas. Eia, desçamos e confundimos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. E assim o Senhor espalhou dali para a face de toda a terra e cessaram a edificar a cidade. Por isso chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a face da terra.
Engraçado que em sequência fala, essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100, de 20 anos, quando gerou o Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Vocês lembram que eu falei que o Zeharia Sitchin era especialista em língua semítica? Semítica significa que é da descendência de Sem, porque é como se Sem fosse o pai de todas as línguas, que é o aramaico, o grego, não todas as línguas, mas todas as línguas semíticas, que são derivados dele. Então é depois de Noé mesmo que aconteceu em junção isso aqui. E a cidade foi destruída e Marduk ficou muito bravo. E dessa vez ele foi trancado, de novo exilado. Ficou trancado um bom tempo sem poder conversar com os Anunnakis. Nisso, depois que ele foi exilado, ele foi para outra cidade, outro lugar mais longe, e colocou o seu nome de Ra. Se tornou o deus Ra dos egípcios. E nisso ele começou a criar outro exército lá no Egito, junto com o exército da Babilônia, e estava ficando muito forte. Então... Hã? Quem que é Ra? Marduk. É o mesmo. Ele está com a sede de poder muito forte. E nisso os Anunnakis já não tinham mais paciência e chegaram na conclusão que o único jeito deles matar tanta gente seria usando as suas armas de horror. E as suas armas de horror é o que nós entendemos como bomba atômica, né? Porque foi soltada só uma, e essa uma já conseguiu acabar com quase tudo. Inclusive passou muito do que era para acontecer. Como eles não tiveram tempo para se planejar, né? Eles tiveram que tomar uma atitude rápida. O vento maligno, que é o que nós consideramos como a força da bomba atômica, né, se espalhando, pegou o mundo inteiro. E nisso muitas coisas ficaram cobertas e destruídas, e sumiu. E para piorar, o Império de Marduk foi um dos únicos que sobrou, que foi o Egito e a Babilônia. Eles continuaram como um império, sabe? Continuaram como forte, enquanto todas as outras cidades, Eridu, Lagash e Ur, acabaram sendo destruídas. Então, um pouco antes disso acontecer, um pouco antes das bombas tomar conta de tudo, Galzu, mensageiro do Criador, apareceu de novo, só que dessa vez para Enlil. E nisso ele mandou a seguinte mensagem: chegou a era de grande morte e dor. Escolha um homem justo para preservar a raça. Mande para a terra mais distante que conheça. Será o pai de muitos na esperança da desgraça. E cuide desse homem para que nada lhe aconteça. E aí vocês sabem quem que é, né? Quem saiu da cidade de Ur, o primeiro homem a sair da cidade de Ur, foi Abraão. Saiu à procura, recebeu a promessa de que ia ser o pai de muitos, né? E aí nós já sabemos a história da Bíblia, que Sara não podia dar filho, e aí vai. E a partir disso, o que leva a entender nos livros é que Enlil e Enki só decidiram então escrever em tabuletas a história toda para passar para a geração futura ler tudo isso, entendeu? Já que no momento não ia ajudar em nada. Então, meio que como se essas tabuletas tinham que ficar escondidas mesmo, até a hora certa de aparecer. Porque depois de descoberta vai acontecer alguma coisa. E nós estamos em 1900, né? E o que me leva à conclusão de hoje é que, como já foi descoberta essas tábuas, é mais uma indicação de que está perto demais de chegar a era em que os humanos vão voltar a ter contato com seres de fora, né? E é justamente o que nós acreditamos mesmo. Está bem próximo já disso acontecer, de Jesus voltar e mostrar a sua nave, a reintegração cósmica. E é isso, gente. Bom, Dani, obrigado pela palestra. Sendo bem sincero, tudo que eu vou falar aqui agora não vai ser nem novas reflexões, vai ser mais perguntas mesmo. Porque foi bem completa essa palestra, caramba.
muita parte aí da história que eu nem sabia dos Anunnakis. Mas antes de mim fazer as perguntas sobre as últimas coisas que você falou sobre os Anunnakis, eu queria voltar um pouco na parte que você estava falando sobre o Piri Reis ainda. Certo. Eu ia pedir para você me explicar de novo aquela parte das divisões da Terra lá da América do Norte, que Portugal pegou só a parte que não tinha nada. Seria como se fosse que Portugal já sabia então da existência Isso. da América do Sul? Isso, porque qual que é o sentido deles fazer um tratado que não divide nada, só deixa tudo com o outro e o tratado foi assinado pelas duas partes, entendeu? Basicamente, o que a história nos conta é que só existia esse lado aqui, que era a América do Norte. Nem sei se eles sabiam já o tamanho dela inteira, né? Que é os Estados Unidos e o México, e o Alasca. E aqui tá Portugal e a Espanha. Portugal e Espanha. Então, como foi descoberta essas novas terras por Colombo, eles falaram, não, já que nós dois somos os navegadores, estamos descobrindo, vamos separar essa terra para que fique justo. Então, para ficar justo, não seria certo dividir no meio? E por que eles foi dividiu aqui, ó? Daqui para cá é a Espanha que manda e daqui para cá é Portugal. Mas que ano que aconteceu essa divisão? 1493, por aí. Caramba. E o Brasil foi descoberto em 1500 e pouco, né? É. Mas o mapa de Piri Reis que você falou, ele é de 1513, não é? Mas então nessa época já tinha descoberto o Brasil. Já. Ah, tá. Então aquele mapa dele que tá pegando só a ponta ali acho que é da Espanha e do Brasil ali, então já era normal ter tantos detalhes. Não né? por causa que ele mesmo falou que ele usou os mapas antigos e os mapas de Colombo, mas Colombo não chegou no Brasil. Quem chegou no Brasil foi os portugueses. E aí os portugueses, o Brasil foi descoberto em 1500. E em 1513 tem os mapas, 13 anos. Não é tempo suficiente para que tenha nomeado e mapeado tudo com tanta precisão, entendeu? Entendi. Você imaginar que não tinha carro, não tinha coisa, eles iam fazendo andando e de navio. Não tinha como eles... Até tinha, mas com tão pouco tempo não, eles não iam fazer isso. Então é muito provável que esses mapas já tinha de antes do Brasil. Entendi. E a prova disso também é que já existia, foi encontrado construções vikings aqui. Os vikings também eram exploradores, né? Só que os vikings já foi 500 anos antes disso aqui. Entendi, mas então nisso você sabe mais ou menos, ou você tem uma teoria mais ou menos que fala qual data que foi encontrado o Brasil? A verdadeira, né, já que não foi... Não, mas que é estranho, porque igual eu te falei, os fenícios também tem provas de que o fenícios está aqui. A bandeira do Brasil foi encontrada lá nos fenícios. Então, se for pensar assim, é como se sempre já soubesse. Do mesmo jeito que nós levamos na conclusão que os sumérios eram os deuses Anunnakis, com certeza que os Anunnakis já tinham o mapa inteiro já. Os babilônicos já sabiam tudo. É a mesma coisa que o teorema de Pitágoras, né? Nós vamos pensando, onde que ele surgiu? Ele não foi Pitágoras, já existia de antes. Na Babilônica foi encontrado provas. Não era chamado assim, mas já tinha isso. Então todos os descobridores que nós falamos que descobriram alguma coisa, eles só chegaram nessas conclusões com coisas mais antigas ainda. Entendi, caramba. Então, nesse caso, a história do Brasil até bate com a dos Anunnaki, né? Sim. Caramba, que legal. Eu também ia perguntar da parte que você falou das 341 gerações. Quem sabia disso era Como que é que você... Heródoto. Isso, Heródoto. Como que ele sabia dessas 341 gerações? Não entendi essa parte. Ele era vamos dizer assim, um historiador mais aventureiro. Então ele ia para os lugares e escrevia as histórias que contavam para ele. Ele foi para o Egito e conversou com os sacerdotes. Os sacerdotes do próprio Egito que passou isso para ele, entendeu? Ele só escreveu. Entendi. Caramba, que engraçado como que as histórias são passadas de telefone sem fio, né? Vai cada um pegando e contando das suas partes, né? Uhum. Bom, eu queria entender uma coisa também, que foi duas perguntas, na verdade. Naquela parte que eles estão construindo a Torre de Babel, né? Na Bíblia fala da confusão das línguas. Para você, como que junta essa parte? O que foi essa parte da confusão das línguas? Porque se for ver a parte do que os deuses, né, os Anunnaki estavam não gostando dessa ideia de Marduk, né, de construir uma torre de contato, né, mais ou menos.
O que foi essa parte da confusão das línguas? Ah, eu não cheguei em conclusão nenhuma, não. O que me faz pensar é que os Anunnaki sabiam que agora os humanos já tinham um conhecimento muito grande. Talvez seria necessário mesmo separar as línguas para que eles mesmos não continuassem a construção. Realmente eles poderiam, né? Eu não sei. Tem muita chance, muita coisa que pode ser. Porque pode ser que simplesmente outras raças também interagiram e criaram novas línguas. Mas por isso que eu achei interessante isso de semíticas. Porque não foi o povo de hoje que está estudando a língua de hoje e colocou o nome dessas línguas de semítica. É o próprio povo antigo que já chamava de semíticas, como descendentes de Sem. Entendi, caramba. Então meio que de Sem saiu todas as outras línguas. Eu penso que foi uma coisa mais demorada, sabe? Porque, né, pelas histórias da Bíblia, pelo menos, do nada desceu, né, o Senhor e pronto, mudou a língua de todo mundo. Tipo, como se fosse que fez uma confusão mental, né? Mas Também eu vejo mais como uma coisa, sei lá, ele separou os povos. eu também acho isso. Porque é aquela estratégia de separar para ficar mais forte, lembra? Quando o povo se une, se torna mais forte. Então, os Anunnakis, para não ficar forte, o povo, eles tinham que ir separando mesmo. Uhum. Eu acho que é exatamente isso, porque existem histórias que cada povo conta que seu alfabeto foi dado pelos deuses também. Por exemplo, o alfabeto hebraico, que tem 22 letras, eles colocam também como as letras são sagradas porque veio do próprio Javé. Entendeu? Nossa, Mesmo que todas as bases têm 22 letras, cada uma são símbolos diferentes. caramba. Entendi. Mas pela história, então, dos Anunnaki, nessa parte que aconteceu isso, não é como se fosse que eles eram os únicos povos, né? Que existia na Terra, né? Eles eram os únicos povos daquela parte. Isso, é daquela parte da Terra. Mesopotâmia, é isso. Ah, entendi. Mas ali no Oriente Médio. Eu queria que você lesse de novo a parte do sonho, que acho que foi Liu que teve. O primeiro foi Enki, o segundo foi Enlil. É, que conversou direto com algum mandado do Criador, né? Isso, Gaozu. Mas eu não assisti essa parte depois. Hum? Assisti essa parte depois. Mas lembrando que ele foi proibido de falar diretamente com ele. Quem? Ele falou entre linhas com o cara. Isso. Mas isso não muda nada. É que não muda, é só que Enki e Enlil tinha feito um acordo para que não contassem aos humanos o que ia acontecer. Só que aí, quando Enki recebeu a mensagem do criador, de Gaozu, ele teve que passar sem quebrar a promessa dele, né? Então ele começou a conversar com a cabana que Noé estava dentro, ao invés de conversar direto com Noé, entendeu? Só para não quebrar a promessa de falar direto com os humanos. Entendi. Bom, lendo aqui. Não é que está exatamente assim nas tabuletas, não, tá? Isso aqui é, de novo, é tradução do Zeharia Sitchin, que ele acredita que é muito provável que foi assim. E as tabuletas, isso foi uma conclusão dele também. O mensageiro do Criador, ele percebeu que esse mensageiro só apareceu em momentos muito específicos. E ele é tratado na história como um Anunnaki também. Mas não faz sentido, porque ele aparecia simplesmente e era colocado como acima dos Anunnaki. Entendeu? Mas ele não tinha nem nome, né? Não falava dele como Manu ou como qualquer outro, né? É igual o Criador, né? Gaozu. Ah, tá. O Criador? Entendi. O Criador, Aham. Então, quem são vocês para julgar o que foi criado além do teu entendimento? O Criador verdadeiro observa, e ele não permitiria que tudo seja destruído. Mas então, só essa primeira frase aí de novo. Quem é vocês para julgar o que foi criado além do quê? Do teu entendimento. Além do teu entendimento. Essa parte tá falando do quê? Da criação da espécie humana mesmo? Porque tipo assim, é como se fosse o acaso, entendeu? Não é simplesmente porque os humanos, os Anunnakis criaram, que não era para ter sido criado, entendeu? Isso que ele quis dizer. Talvez está seguindo um caminho que deveria se seguir. Então Entendi. não é porque eles criou que eles podem destruir. É porque pelo que a gente entende da criação da nossa espécie, pelas histórias que nós conhecemos, é como se fosse que a Terra aqui era uma espécie de laboratório, né? Uhum. Então não foi só os Anunnakis, né? Vieram várias raças, né? Várias espécies para
fazer experimentos, né, com a nossa espécie, né? Essa parte dos Anunnaki seria só mais um dos experimentos, né? Uhum. Talvez esse experimento deu tão certo, né, que tipo, foi um experimento melhor por ter juntado um pouco do DNA deles, que acho que o próprio criador quis que continuasse, né? Eu também acho que é exatamente isso. Eles acharam a solução sem querer para o problema dele. Uhum. Mas o segundo o que o Alci nos passa é que além dessas duas, pelo jeito, o próprio Javé interferiu ainda de novo na criação, por mais algum motivo. Entendi. Mas pode continuar essa parte, então. Entre os homens há um justos e o Zudra. Ele foi escolhido não por vocês, mas pelo próprio Criador, e sua linhagem deve continuar. Aqui estão os planos da arca. Ele será uma embarcação sólida, capaz de suportar as águas da inundação. É como se fosse que o próprio criador estava defendendo a espécie, né, para continuar. Só que naquele momento lá que Marduk vai para o Egito, né, ele se torna Ra, aconteceu uma certa extinção da nossa espécie quase, né, quando eles começam a soltar as bombas atômicas, né? Sim. Essa parte que eu não entendi, a bomba atômica, essa parte da bomba atômica é como se fosse que as bombas, a tecnologia deles era tão avançada que eles acabou colocando em extinção a espécie inteira, a Terra inteira. Porque se a gente for pensar que esse experimento da raça humana dos Anunnakis foi só um dos experimentos, então eu acredito que tinha outras espécies de humano pela Terra, sabe? Entendi. Como que eles deixou acabar com todo o experimento, sabe? Não, mas não acabou com todo o experimento. Os impérios pararam de existir. Tipo, morreu muita gente, mas não morreu tudo. Se nós parar para pensar, aqui na América ainda sobraram índios. O que acontece é que eles ficaram meio abandonados e começando ali realmente da agricultura, entendeu? Uma coisa mais natural. Isso é o que eu acho. Não sei se depois eles teve interferência de novo, mas não é como se todos tivessem morrido, não. Não sobrou um, não. Ah, entendi. Bom, então acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer também, porque quando você estava falando daquele experimento mental, da gente imaginar como seria, né, se daqui a alguns anos, se tivesse acontecido uma guerra e toda a nossa espécie tivesse tipo começado do começo e nós encontrasse achados, né, como que nós ia entender, né? Aí eu fiquei com essa pergunta, porque, tipo, nesse experimento mental faz sentido, sabe? Porque é como se fosse que a espécie acabou e começou a surgir de novo, sabe? Novas línguas, novas coisas. Mas se for ver do nosso tempo agora, não é como se fosse que nossa espécie acabou. Ela só continuou e mesmo assim a gente não consegue entender os achados antigos. Sim, Mas então nesse exemplo acabou sim. Nesse exemplo realmente teve uma ou extinção. não, ou mesmo que se sobrasse uma só pessoa, imagina, sobra só uma pequena civilização ali, ninguém vai ter tanto conhecimento da história para passar para os filhos, sabe? Vai chegar uma era que, tipo, depois de 10 gerações, pode ser que se perdeu muita coisa. E mesmo se não tivesse sobrado poucas pessoas, porque imagina você pega um disco de vinil e dá para um adolescente de hoje, sabe? Ele praticamente não ia conhecer. Então imagina daqui a 50 anos, você pega e dá um disco de vinil para um jovem de 50 anos para frente. Ele não vai entender menos ainda, sabe? Agora imagina 12 mil anos atrás, se for ver nesse exemplo, né? É muito difícil de conhecer. Bom, eu acho que era mais ou menos essas perguntas que eu tinha e eu acho muito legal porque tem gente que acha besta, né? Tipo, mas pra que ficar estudando coisa antiga, assim, o que vai mudar, sabe? Mas eu penso que é estudando o passado que a gente começa a entender o futuro, sabe? Porque é muita coisa que se repete, eu acho, né? Principalmente quando a tecnologia era tão avançada, num nível mais avançado do que a nossa, né? E a nossa tá quase chegando, né? Nesse mesmo nível. Bom, muito legal. Obrigado, Dani, pela palestra. Obrigado. Achei que ficou muito bem estruturado a forma como você trouxe, ficou bem profundo. Eu mesmo que tinha já estudado alguns anos com você sobre todos esses temas, já não me lembrava de tantos detalhes assim, mas você colocou bem mais coisa também, né? Porque na época a gente não tinha lido esse livro, Os Deuses Astronautas ainda. Você já tinha lido já naquela época? Só o começo. E aí agora aparentemente tem uma riqueza de informações muito maior. Quando você fala da questão do mapa de Piri Reis, qual o nível de detalhes que tinha nesse mapa? Porque você fala assim que para a época era possível eles saberem que tinha alguma terra lá,
mas que esse mapa ele era muito bem detalhado. E que nível de detalhe era esse, assim, que era tão difícil se demonstrar? Então, eu peguei o próprio livro, a própria imagem, eu até pensei em imprimir ela grandona e colocar aqui, mas não deu, mas aparece as ilhas da América Central, aparece a Antártida, que já é uma coisa muito grande, né? E assim, não é perfeito não, tá? Tem vários erros mesmo. Por exemplo, isso que eu falei que a América... Imagina que isso aqui é o Brasil, a Antártida fica aqui embaixo, mas no desenho ele juntou tudo aqui, ó, tipo, depois do Uruguai e Argentina, juntou aqui na Antártida, só que não tinha conhecimento da Antártida. Então não é tanta precisão em comparação com o que nós sabemos hoje, não. Entendi. Mas para a época era muito conhecimento, sim. Porque algumas ilhas não tinham sido descobertas ainda e foi descoberta depois. Mas esse é o mapa mais antigo que se tem registro sobre Não. as Américas e assim por diante? Ou tem outros Eu já não mapas sei. que são anteriores a esse? Eu já não sei. Mesmo Eu que acho sejam de que... outras civilizações? Né, eu acho que... Como assim? Você fala no normal ou já no antigo? No mais antigo, assim, ainda antes desse de Piri Reis. Não tem Eu nenhum. acho que não. Que aparece América, não sei. Acho que não. Tanto que acho que o primeiro mapa que representa a América, mas pelo que eu entendi não é com tanta precisão, é o dos portugueses mesmo, que acho que é de 1507. Então, para esse mapa de Piri Reis ter ficado tão perfeito, ele teria que ter tido acesso aos mapas de Portugal também. O que não é muito comum. Ele era turco, ele era do Império Turco, que não tem nada a ver com Portugal. E se for, ele não deixou escrito, e mesmo assim, com a precisão dos mapas que tinha de Portugal, não era tanta para ficar no mapa igual o do mapa dele. Aham. E por que não é citado com frequência o Oriente nessas histórias? Por que é mais voltado para o Ocidente? Qual você fala? Qual a história? A questão dos Anunnakis, por exemplo, qual o motivo pelo qual eles não atuaram no Oriente, e sim no Oriente Médio, ali na Mesopotâmia, na Suméria? Por que a Índia, a China não entram nessas histórias? Boa pergunta. Mas eu acho que encaixa com aquilo que eu falei. Tinha civilização, tinha seres em vários países, entendeu? Por exemplo, a Índia já estava com aquela questão dos... não lembro o nome agora, mas é aquele que você sempre fala, sabe? Umas histórias também de Arjuna, esses seres que lutou com os seres os humanos macacos, lembra? Alguma coisa assim? Essas histórias aí já é outra coisa, não é os Anunnaki, entendeu? Entendi. Mas a história então converge. Eles estiveram aqui numa mesma época. Isso, é possível que sim. Porque também quando eles não entrou com a ideia de pegar já direto a espécie humana, né? Eles entrou já só Na trazendo intenção do ouro, os indígenas, né, que você falou. Mas para Depois pegar que o veio ouro. essa ideia de dominar a própria espécie humana para trabalhar, né? Isso. Mas aí eles não entraram em atrito com as civilizações que já existiam aqui? Porque, por exemplo, se digamos que nós sabemos que Shiva provavelmente foi e os descendentes de Shiva foram um dos primeiros a habitar aqui, pelo Oriente, segundo as mitologias. Eles vendo que uma raça extraterrestre estava vindo para a Terra simplesmente para poder usurpar os recursos que aqui estavam, para poder reconstruir a atmosfera deles, eles não arrumaram um conflito com isso? Eu acho que sim. Eu acho que a história das tabuletas que foram encontradas é mais baseado pelo que os humanos viam, né? E o que os deuses passavam para ele. Talvez tem tabuletas falando sobre isso, aí eu já não sei. Talvez as tabuletas se perderam, porque as bibliotecas mais completas foram queimadas, né? Pararam de existir. Essa biblioteca não tem toda a informação do mundo. Ela tem 12 mil tabuletas, mais ou menos. Mas eu acredito que mesmo encontrando todas essas daí, nós ia encontrar uns 50% da história completa. Eu acho que onde estaria a história completa era os livros de Enoque, né? Que tinha 366 livros e foi encontrado só 3, se não me engano. Então, tinha tudo sido exatamente escrito, com perfeição. E não deu certo. Entendi. Perderam tudo. Mas pelo que se deveu essa perda? Foi intencional essa destruição desses registros ou
Ah, eu acho que é problema dos próprios humanos. Igual uma das bibliotecas que foi queimada na China, que era muito grande, é porque o rei colocou assim: eu sou tão grande que não existe mais história antes de mim, a história vai ser contada a partir de mim. Entendeu? Foi nessa situação. Teve a biblioteca de Alexandria, que foi queimada, cada lugar conta de um jeito, ninguém sabe como foi. Nesse lugar já era papiros. E aí tem gente que conta que foi os cristãos que estavam em guerra com o povo. Tem gente que foi queimada em mais ou menos 400, algum pouco depois de Cristo, eu não lembro agora, acho que foi mais ou menos 400 depois de Cristo. E tem gente que fala que foi um incêndio sem querer, e assim vai. Pelo que dá a entender, foi os próprios humanos mesmo que estragou tudo. Talvez não era para ter se perdido tanto a história assim, não. Pelos deuses de fora. Eu não sei se eles queriam que nós não tivéssemos conhecimento. Entendi. Talvez isso, de alguma forma, orne com a história de que talvez a própria intenção de Javé de fazer como que é? De desintegrar o planeta Terra dos os planetas unificados da paz, né, ou dos demais planetas, dessa conexão com os extraterrestres, tenha possibilitado essa perca de registro, né? Porque se ele tinha o intuito de que as pessoas deixassem de saber e tinha o intuito também de que o planeta Terra se tornasse um planeta, digamos assim, exilado, não faria sentido a história se permanecer, né? Ficar assim aberta a todos. Eu também acho, Porque aí todos iriam saber que existe e talvez dessa forma os extraterrestres continuariam interferindo aqui. Então, mas acho que Javé, se tratando de Javé, não tinha por que ele esconder isso. Porque não é uma prova de que ele não é Deus. No caso, do jeito que ele fez, ele continua sendo Deus. Porque o que eu entendo é que ele fala: eu sou o único Deus. Não na intenção de que não existem outros, mas na intenção de que ele deveria ser adorado só ele. E se parar para pensar, realmente todos os outros seres partiram dele. Então ele poderia sim ser chamado Deus, ainda mais para a época. O que eu entendi é que na época de Moisés, a situação já estava muito diferente. Aí já era Javé, eu não sei se é Javé, a Dani até me alertou que poderia ser um mensageiro, igual esse que apareceu para dar as mensagens, que aparecia no lugar de Javé em nome de Javé, algum ser da antimatéria, não sei, alguma coisa assim. Mas nesse momento, Javé estava contra os Anunnakis, porque depois que os humanos sobreviveram, todos os seres de outros planetas deveriam sair e ficar só Javé e os humanos. Nisso começou a guerra também lá, que acho que já é de Arjuna, Arjuna tá do lado de Javé, entendeu? Lutando contra. E estavam tentando exterminar até os descendentes, tanto que Moisés ele ia no deserto justamente aniquilando esses seres que eram descendentes dos Anunnaki ainda, para que a raça parasse de existir. Eu acredito que Javé não é só uma fé, na verdade, né? Segundo o que se diz nas histórias, nas mitologias, a intenção que Javé teve quando ele decidiu cortar o contato da Terra com os seres extraterrestres, né, e fazer com que eles parassem de interferir aqui, era porque ele acreditava que uma espécie capaz de reconstituir a desarmonia universal houvesse sido criada. Então ele, com medo de que essas espécies extraterrestres destruíssem a raça humana, ele solicitou, ele na verdade deu a ordem para que todos se retirassem e deixassem apenas os seres humanos na Terra. Eu também acho. Então, mas aí onde entra o fato de que ele queria que as pessoas continuassem ignorantes dessa interferência anterior, né, dos extraterrestres, tanto dos Anunnaki quanto de outras civilizações, porque nós sabemos que não foram só eles, né? Eles assim, tiveram um papel muito importante, meio que assim prioritário, mas tiveram outras raças também, né? Sim. E um outro ponto, o Denis falou assim, é interessante saber do passado porque talvez nos mostre o futuro. Eu acho que o que você nos mostrou aqui, na verdade, serve mais ainda para quebrar a crença que muitas pessoas têm, né? Tipo, de que fomos criados a partir da teoria da evolução, aquela questão de Darwin. Eu acho que
ajuda a quebrar muitos mitos que as pessoas têm, muitos paradigmas que vêm limitando assim a forma das pessoas pensarem, sabe? Eu acho que cria também essa separação, acaba criando a separação entre a ciência e a religião, que é tão estigmatizado, sabe? E eu acho que o conhecimento que você trouxe, ele ajuda a convergir a ciência e a religião de novo, sabe? Eu também acho. Eu acho que é essa a intenção mesmo, não de eu ter trazido, né, mas de ter sido descoberto exatamente agora, sabe? Bem no período que está acontecendo a transição planetária, e nós vamos passar pela revolução, não é revolução, né? Transição, né? Não transição, é que volta unificação. Reintegração. Isso, a integração cósmica, que é a unificação com os outros seres do universo. Então, é bom as pessoas estarem de mente aberta para isso, porque senão vai ser traumático, né? Ninguém vai entender nada. Eu acho que esse assunto deveria ser cada vez mais tocado mesmo, justamente agora que essas tabuletas foi descoberta. É como se fosse descoberto ontem, sabe? Se você parar para pensar do ponto de vista da história, é muito recente, sabe? A descoberta foi em 1880, tem tipo 150 anos, é muito pouco tempo. Então realmente é um assunto que tem que ser tocado, porque nós mesmos, né? Eu estudando esse livro aqui, um monte de vídeo de tipo, ó, essa cidade não foi construída pelos humanos. Tá, mas ninguém fala uma conclusão, sabe? Ninguém busca uma conclusão. Eles mais descartam a teoria de ser extraterrestre. Se todo mundo tivesse o conhecimento da história dos Anunnaki, já tem uma base para pensar, para fazer um raciocínio, né? Sim. Porque só de dizer Carestítin são 12 livros, né? O cara não ia inventar da cabeça dele 12 livros com conteúdos assim, baseados em história, em fatos, em materiais encontrados há mais de quantos mil? 4.000 anos, pelo menos? O quê? Encontrados não, mas assim, que datam de mais de 4.000 anos. Ah, sim. As tabuletas, por exemplo. Sim. Né? E fez 12 livros dessa grossura e as pessoas não dão importância para esse. Sim, pra e esse é assunto. um conhecimento muito profundo. Eu mesmo não consegui, sabe? Eu lendo o livro eu tive que parar porque eu não estava entendendo mais nada. Porque ele estava explicando sobre, por exemplo, os equinócios. Ele estava explicando como que a Terra tem 12 movimentos e os Anunnaki e os Sumérios já sabiam disso. Um deles é a precessão, eu acho, equinócio, uma coisa assim. Eu não consegui entender. Simplesmente falei, não estou entendendo nada. Não consigo imaginar a Terra fazendo esse formato, entendeu? Então, não entendi. Então ele juntou muito, assim, bem explicado, com o máximo de informação possível. Não é só um chute dele, entendeu? Sim. Eu acho que poderia ser interessante para as próximas palestras a gente pensar em trazer um pouco da mitologia oriental também. Acho que vai chegar nesse tempo, né? Que a gente não foi introduzindo ainda tanto essas mitologias hindus, por exemplo, que também falam muito. Mas porque, por exemplo, você contou aí na história que em determinado momento eles criaram Adão. Mas e Eva? Onde estava Eva? E aí, segundo alguns historiadores, falam que a Eva, o ser Eva, foi trazido do Oriente, das descendências de Shiva, porque eles também tinham os laboratórios, né? E tem toda aquela mitologia, né? Sobre Epimeteu, que eles resolveram interferir também nas fazendas de seres humanos e tudo mais. Sim. Então, eles resolveram utilizar um pouco desses seres, do DNA dentro dos seres que tinham sido criados por Shiva, né, descendentes da família de Shiva, digamos assim, e dos Anunnaki, porque viram que ia dar uma combinação perfeita entre o ser que era possível ser, ao mesmo tempo, aprisionado, mas ao mesmo tempo inteligente, sabe, o suficiente para conseguir desenvolver uma cura para o universo. Foi mais ou menos isso que Javé viu. Só que acabou predominando, digamos assim, a parte libertária, né? Entendi. E eu acho que faz todo sentido, porque na história de Adão e Adamo, foi duas vezes, né? Foi Adamo e Adapa. E nenhum dos dois é com Eva. Então, eram outras mulheres. Então, Eva deve ter vindo de fora mesmo. Eu não sei o que seria. Isso. Interessante. A questão libertária que você fala é porque ela também ajudou os homens a se libertar, não foi? Por causa... Alguma coisa assim, não foi? Isso. Eu não me lembro muito bem, tá? Não, pode ser que o que eu relatar aqui esteja um pouco errado. Mas os do Oriente, lá, os descendentes de Shiva,
do laboratório de Shiva, eles eram muito mais, digamos assim, muito mais sagazes, sabe? Eles tinham muito mais isso, essa questão de liberdade, saber pensar por si próprio. E os dias do Anunnaki, eles eram feitos para trabalhar mesmo, entendeu? Então eles eram muito mais programados. Quando foi feito essa tentativa de Javé, que ele viu que os seres de Anunnaki, dos Anunnaki, o laboratório de Anunnaki, tinha dado certo como um ser que podia ser controlado, né? Porque a ideia de Javé sempre foi controlar os seres. Ele falou assim, vamos reproduzir essa espécie aí, vamos dar continuidade nelas. Só que falam que fizeram meio que uma fajutagem, sacanearam o Javé, sabe? Pegaram um ser de outra linhagem, que era a linhagem de Shiva, que era libertária, e aí eles uniram essas duas famílias. E aí foi o que fez com que nós tivéssemos nosso DNA já possibilitando nós de pensar. E aí também teve a intervenção de Pandora lá, e toda que deu ainda mais impulso para esse DNA libertário, né, que nos permitisse pensar além daquilo que nos foi programado. Quando a gente parou de ouvir a voz dos deuses. Entendi. Então foi mais ou menos isso. Não era o intuito de Javé que nós nos tornássemos o que nós nos tornamos. Caramba, faz todo sentido. Eu acho muito importante também a gente deixar claro tamanha diferença, sabe, desses seres criadores, porque pra quem está assistindo, né, na nossa outra palestra, a gente falou que no momento da criação, pelo que a gente, não que a gente acredita, né, mas pelo que a gente acha que está mais próximo da realidade no momento, né. No momento da criação, o Javé, né, o criador, teve a mente despedaçada, né, e aí ele acabou criando um universo material e um universo antimaterial. E aí ele passou a viver no universo antimaterial, né. Até veio para mim essa reflexão agora, que virou uma dúvida, né, para nós fazer pro si também. Porque será que Javé também tem um corpo biodêmico, né, para ele poder ter feito tudo que ele fez aqui na matéria, né? Ou será que foi alguém mandado, sabe, por ele? Sempre assim. Sempre alguém mandado, né? Diretamente. Verdade. E então olha o tamanho, sabe? Tamanha diferença, porque eles são seres antimateriais, sabe? São seres quase que eternos, né? Que existem desde o momento da criação. Não é igual os Anunnakis, né? Os Anunnakis já são seres mais materiais, assim, igual nós, né? Por mais que eles são mais avançados, né? Isso. Mas um detalhe que eu esqueci de contar é que Alalu, quando ele chegou na Terra, ele reinou por 28 mil anos, só de reinado. E isso aconteceu mais ou menos 450 mil anos antes de Cristo. E só para você ter noção, os 450 mil anos que eles passaram aqui, para eles passaram 125. Como assim? Não entendi. 125 anos passou para eles, enquanto para nós passou 450 mil. Então, vamos supor que eles vivem mais ou menos até os 150. Eu imagino que sim, porque pela história algum deles vão morrendo, sabe? Ficam realmente diferentes de quando eles chegaram ao longo da história. Então é como se cada um deles vivesse mais ou menos 600 mil anos. Não chega perto da eternidade, né? Mas é que o tempo é relativo, né? Para eles estão vivendo 150 anos. Igual nós, vive mais ou menos, poderia. Com base no movimento de translação do planeta deles. Isso, por isso que é relativo, né? Um ano para eles é 6 mil anos para nós. 3.600. É verdade. Mas mesmo assim, né? Ainda é bastante tempo para nós, mas se for bem comparado com o tempo que vive os seres da antimatéria, não é nada, né? Então. É praticamente eternos, né? Os que foram criados estão até hoje, né? Sim. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu comecei a assimilar, assim, é que, lógico que pode ter várias respostas, né? É questão do nosso egoísmo, né? Que eu fico pensando, assim. E a partir de que momento que a raça humana começou a ter tanto ego, sabe? De querer ser o maior. E faz muito sentido se isso tiver vindo com um pouco mais do DNA dos Anunnaki, né? Porque, por exemplo, nós estávamos falando agora daquele rei da China que ele queimou tudo só porque ele queria ser o primeiro, sabe? A começar uma nova história. Nossa, bate muito com o ego dos Anunnaki, sabe? Tipo de Marduk, de querer dominar tudo a todo custo, sabe? E não só Marduk, né? Se for ver, todos teve bastante ego nessa história, né? Desde o começo da briga de Anu com Alalu, né? É uma briga bem egoísta. Aí depois vem King Liu também, aqui na Terra.
É sempre uma briga bem egoísta, sabe? De um querer ser o maior do outro que o É outro. sempre dois. Então, inclusive, sobre os humanos, se parar pra pensar que Adão e Eva foi o primeiro homicídio que aconteceu foi Caim e Abel. É que na Bíblia é Abel, né? Mas sobre a história dos Anunnaki também conta Caim e Abel, né? Então, Abel, o nome dele, né? então os dois realmente se mataram. O que aconteceu foi que os Anunnaki, Enki, ou não lembro se foi Enki ou foi Enlil, deu um carneiro para então ele ia cuidar do gado, sabe? A missão dele ia ser cuidar do gado, e enquanto o outro ia cuidar mais das frutas, essas coisas, sabe? De cuidar de lavrar, né? Virar tipo lavrador. E quando eles foram mostrar os frutos, sabe? Passou uns anos e eles foram mostrar os frutos pro deus Enki, ou Enlil. E acabou que esse Enki gostou muito mais do trabalho de um do que do outro, entendeu? É um pouco diferente da Bíblia, que Deus se agradou mais de um, né? Não tem sentido na Bíblia. Aqui faz sentido, eles estão prosperando, eles dois estavam prosperando na terra que os Anunnaki trouxe. Então eles fez um trabalho muito legal para os Anunnaki e ele se agradou mais de um do que do outro. E nisso começou uma guerra grande, sabe? Não foi tipo só os dois, um contra o outro, foi tipo um povo já, o povo de Abael contra o povo de Enki, entendeu? Ou de Enki, de Caim. Então foi uma guerra grande, entendeu? Acabou que os dois se matou. Sim, caramba. Bem grande. A Bíblia resumiu muito, ficou muito curta essa história. Toda a história da Bíblia praticamente, né? Caramba, que interessante. Só que o mais interessante mesmo é ver como que toda essa história convergiu para a gente achar realmente a solução da cura de Javé, só que nenhum ser desse conseguiu perceber, só Jesus. Como pode, né? Porque nem mesmo tendo ouvido os Anunnaki, nem mesmo Javé tendo percebido que a criação dos Anunnaki estava diferente, né? Ainda não achou a cura para ele. Nem vendo isso, sabe? Só foi realmente entender a cura quando Jesus veio, sabe? Você vê que desses seres criadores, nenhum deles estavam pensando no lado espiritual, né? Acho que nem mesmo Javé, quando ele estava criando, ajudando assim na nossa espécie durante o tempo que ele estava aqui, eu não acho que eles pensou no lado espiritual, sabe? Dos seres que estavam encarnando nas pessoas e não na pessoa em si, né? Eu não sei mesmo não. Acho que nenhum deles pensou, muito menos os Anunnaki, né? Não, os Anunnaki com certeza que não, porque as primeiras representações lá da Suméria os deuses grandão assim, batendo neles com chicote, sabe? É só coisa ruim. Esses deuses claramente não era bom, não estava nem um pouco preocupado com eles. Uhum. É do mesmo jeito que nós tratamos o cavalo, sabe? Só pra baile, até coloca aquele negócio na roda aqui pra bater que ele tomou um susto e anda. Hã? Sim. Mesma Mas aí que situação. tá, mesmo sendo assim, foi isso que eu acho que fez a nossa espécie ser a espécie que tem a cura de Javé, né? Só que a nossa cura é através do amor, né? Pelo que Jesus ensinou. Mas imagina se isso não tivesse acontecido então, sabe? Imagina se os Anunnaki não tivessem vindo e feito essa nova espécie de humanos. Então, eu não nutro um sentimento de raiva contra eles não, sabe? Eu fico impressionado só com a história, não tenho nada contra. Uhum. É claro que não fizeram o melhor jeito possível, mas eu acho até interessante alguns pontos que parece que eles têm sentimento, igual quando o Enki não queria que os humanos morressem, sabe? Parece um sentimento de amor. Se foi mesmo, Paterno, né? se foi mesmo eu não sei, mas em vários momentos aconteceu umas coisas assim, sabe? Sim. Eu acho que entra a mesma situação de Javé, né? Não é que ele seja ruim, mas que ele esteja adoentado. É a mesma coisa com as raças alienígenas, né? Não é que eles fossem ruins, mas eles estavam seguindo um protocolo. Eles estavam fazendo aquilo que, de alguma forma, iria cumprir com o objetivo deles. Né? Não é porque, vamos maltratar os seres humanos. Eu acho que o ser humano em si, que nós olhamos para o ser humano e vemos o ser humano como algo ruim, é porque muito ser humano faz o mal pelo mal. Ele simplesmente quer fazer o mal. Uhum. Mas os Anunnaki, ou seja lá qual raça for, que tenha feito, digamos assim, coisas que nós vemos como absurdas hoje, eles não fizeram normalmente com objetivos, sabe? Eles não falaram, vamos escravizar os seres humanos simplesmente por escravizar. Sim, vamos bater neles para ver eles sofrer. Uhum. Eles tinham algum objetivo, né? E para eles aquilo ali era perfeitamente normal. Sim, igual quando acontecia as relações, sabe, as relações sexuais, não parece que foi simplesmente por prazer, sabe? E todas as vezes eles tinham a intenção de engravidar mesmo.
mesmo que era entre deuses e humanos, eles tinham a intenção de gerar filhos para alguma coisa, entendeu? Não era simplesmente por ser tarado. Sim. Então, e de fato, a relação sexual ela serve justamente pela procriação, né? Eu acho que o ser humano acabou perdendo isso e eu acredito que tenha sido alguma interferência, alguma intervenção de Javé também, porque já que a gente estava se tornando seres libertários, como é que a gente ia fazer a perpetuação da espécie, sabe? Se fosse só pelo racional de continuar, sabe, de procriar. Então, eu acho que teve que ter sido implantada essa programação para que se tornasse algo muito prazeroso, para que o ser humano continuasse se reproduzindo, né? Assim como a questão da religião também, porque como o Javé percebeu que ele não tinha mais controle mental sobre os seres humanos, na base da programação, ele teve que criar algo que pudesse programar eles, pudesse limitar a forma do ser humano agir. Aí veio a religião, que foi através da imposição, né, do medo ou da recompensa. É isso. É igual tudo no corpo. Nossa, achei muito interessante essa sua observação, porque tudo é programado, sabe? Igual eu tava vendo aí que às vezes nós come e não mata a fome. Vocês percebem, né? Dependendo do que for. Porque algumas coisas que nós come tem uma substância, não lembro agora se é proteína ou sei lá o que quando adquire, estimular do nosso corpo, a fome passa. Então, se nós tomar uma pílula que só tenha isso, nós enganamos o corpo, entendeu? Parece que esse negócio foi colocado em nós só para nós sentir fome e para nós comer. De propósito, entendeu? Não é o natural. É só um indicativo de que o nosso corpo está precisando de alguma coisa. É muito como se nós fôssemos robôs mesmo programados, sabe? Até o nosso corpo libera hormônio só pra gente querer conhecer uma coisa que nós não conhecemos. Sim. Da onde que veio isso? Olha como que bate com a história, sabe? A gente não tinha foi criado para procurar ouro, coisa assim, entendeu? É muito semelhante, não é possível. Ou procurar uma solução, né, para o universo, para Exatamente. o problema do ser humano. Caramba, agora que eu pensei também sobre o ouro que você falou, eles precisavam de colocar o ouro na atmosfera. E o ouro é um dos únicos metais que é considerado indestrutível, ele não corrói. Então faz sentido, sabe? Se você transforma ele em pó e joga ele na atmosfera, ele não vai corroer. Tudo que você fizesse isso, se fosse possível, ia corroer rapidinho, porque vai ter contato com o oxigênio e ia voltar ao normal. Só o ouro. Ele não oxida, né? É um metal nobre, né? Tanto que é chamado de metal nobre. São 3, né? Metais nobres? Não, acho que são 8. Acho que todos os elementos da tabela periódica que termina com 8 ligações covalentes, por causa que na distribuição de Linus Pauling fica 1s2, 2s2, 2p6. Sim. Quando você resolve essas últimas camadas, que é 2 com 6, fica 8 elétrons na camada de valência. Aí ele já está estabilizado, ele não precisa fazer ligação. Por isso que são considerados nobres. Eles por si só, tipo, juntam um ouro com outro ouro, ele já resolveu. Entendi. Então, por exemplo, o mercúrio também né? Ixi, eu já não lembro, acho que não. Porque não tem como oxidar o mercúrio, tem? E eu sei que o mercúrio, ele dissolve o ouro, quando faz amálgama. Quando eles vão extrair o ouro nas minas, pelo que eu sei, eles utilizam o mercúrio, porque eles conseguem dissolver o ouro, e depois eles fazem a separação de novo. Não sabia não. Não sei se ele é indestrutível, porque ele é um metal, né? Então, ele é um metal, ele não tá lá na última tabela. Mas eles se fundem, eles são solúveis entre si. Se você jogar mercúrio em cima do ouro, você vai diluir o ouro. Mas ele fica, tipo, separado em 2 camadas? Não, acho que ele simplesmente dilui. Mas aí depois, através de um processo lá, químico, eles conseguem resolver de novo. Separar de novo. Bem interessante. Legal. Tem mais alguma? Agora já foi todas as minhas dúvidas já. Bom, só concluindo então, é que a intenção dessa palestra não era fazer nós refletir muito, sabe? Porque nós já tem essa visão de que existem os seres de fora e que eles vão voltar. E a minha intenção mesmo foi para quem está ouvindo, em espírito também, e quem está assistindo a palestra, que não tem ainda esse conhecimento, para que cada vez procure um pouco mais sobre isso, porque logo, logo vai acontecer, que não seja um susto. É isso. Porque mesmo sabendo vai ser um susto. Mesmo sabendo o que vai acontecer. E
sabendo dessas histórias, sabe, que a pessoa chega numa reflexão muito mais profunda sobre o eu divino, né? Porque não é possível, sabe? Como que as pessoas conseguem acreditar num Deus que está fora, sabe? Depois de conhecer essas histórias e consegue se entregar para um Deus que está fora, assim, um Deus tipo dividido da gente, sabe? Igual acontece nas igrejas, né? Onde todo mundo acredita que tem um Deus que está no céu, ou seja, longe da gente, né? Eu tô aqui, ele está ali, e é esse que eu adoro, porque ele criou tudo. Aí vendo essas histórias que você percebe, sabe? Percebe até que os ensinamentos de Jesus era bem contrário, né? Então é realmente muito importante, mesmo parecendo às vezes um assunto que não vai ser tão importante para a evolução, mas para mim é um dos mais importantes, eu acho. Porque mostra como que esses seres não estavam tão focados na parte espiritual, né? E a parte espiritual é completamente fora de toda a história da criação, até, sabe? Parece que em nenhum momento esses seres criadores estavam pensando na parte espiritual, nossa. Uhum. Ah, e outro detalhe é que não é porque o Gaozu veio que Javé é bonzinho, né? Que ele protegeu os homens. Nossa, não é isso também. A intenção, talvez mais pra frente, nós vamos fazer uma palestra bem pra frente mesmo, que nós temos que ter bastante conhecimento de Javé para fazer essa palestra. Aí nós vamos entender qual é a intenção do Criador verdadeiro, que é, no caso de Javé, né? O que ele queria. Sim. É interessante falar assim também sobre a questão da Bíblia, né? Porque quando nós começamos esses estudos, eu e o Daniel, que a gente começou mais ou menos na mesma época, a gente começou a descredibilizar a Bíblia. Bom, não sei você com toda certeza, mas eu particularmente comecei a descredibilizar a Bíblia. Na verdade, eu nunca credibilizei muito. Para mim, tudo que falava no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, era tudo mentira, sabe? Era invenção. Só que aí, com os estudos, a gente começa a ver que de fato aconteceu, sabe? Só que não da forma como interpretam, que, nossa, é o Deus todo-poderoso, celestial, que proporcionou todas essas coisas. A gente vê que esse Deus antropomorfizado é Javé, e esse ser de fato existe, né? Só que ele não é o Deus supremo, não é Deus Pai Celestial, ele é simplesmente um criador. Então a gente vê que tudo isso aconteceu de fato, muitas coisas que estão lá estão na forma figurada ou da forma como na época conseguiram explicar, mas que de fato faz sentido, né? Então dá essa outra percepção, esse outro ponto de visão referente à Bíblia, sabe? Que muita gente vê como, nossa, a Bíblia Sagrada, né? Aquela coisa santificada, mas que na verdade nada mais é do que um livro de história. Porque é aquilo, né? Não é conhecer uma verdade, é quebrar uma mentira, né? Não é chegar e falar, não, a verdade é que essas histórias não aconteceu. Não, a verdade é que aconteceu sim. Só que tem um monte de mentira em cima dessas verdades, né? Então a gente pega e quebra essas mentiras, né? Essa é a ideia. Eu acho que isso é muito importante. Bom, eu acho que, agora mudando um pouco de assunto, eu acho que nas nossas palestras nós temos que levar em consideração assim, ó, o palestrante, né, no dia, depois a trindade, nós tiramos as nossas dúvidas e depois o povo, porque eu imagino que vai chegar um dia que vai ter muita gente reunida e por mais que demore um tempo, vai ser muito interessante depois de nós ter a nossa conversa, que o povo em si tire as suas dúvidas, né? Porque como nós estamos sempre estudando, geralmente o mesmo livro, nós estamos no mesmo caminho, no mesmo nível, vamos dizer assim. E agora quem está ouvindo geralmente não, leram outros livros, estão em outros caminhos. Então é legal que em seguida nós abra para nós três responder as perguntas do povo, entendeu? Então hoje, como a Dani está aí, você já pode fazer as perguntas. Sim. Tá bom, então. Claro que nós nunca vamos obrigar a pessoa a fazer a pergunta, né? Nós vamos só tirar a dúvida de quem tiver. Então é isso, gente. Mais alguma coisa? Certo. Então vamos fazer mais uma sequência de respiração.
Agradecemos a todos os mestres espirituais que aqui estiveram nos auxiliando. Agradecemos a todos os protetores. Agradecemos a proteção direta de nosso Senhor Jesus Cristo e todos os mestres da Ordem da Cruz e do Triângulo, para que assim consigamos aos poucos nos aproximar cada vez mais dos mestres de Jesus e de Deus Pai amantíssimo. Amém. Eu agradeço a vocês por ouvir. Acho que essa palestra foi um pouco demorada. Não sei, essa passa assim na minha cabeça, né? Não tenho certeza. Agradeço você também por ter vindo ouvir. E quero pedir desculpa aos espíritos que seguem firmemente a Bíblia. A intenção não é deixar vocês como pessoas sem conhecimento ou rebaixar vocês, é simplesmente mostrar um outro ponto de vista. Vocês podem aceitar, pensar nisso ou não. É isso. Eu agradeço a todos os mestres também. Também queria agradecer, Dani, pela palestra, agradecer ao Valdir também pela presença, pela Dani, a presença de todos que estão aqui, os vídeos assistindo pelo YouTube também. E agradecer, Dani, pelos assuntos tão profundos. Eu sei que seus dias são bem corridos e mesmo assim você conseguiu trazer tamanha profundidade nesse assunto, né? Que é um assunto difícil, né? Não que esteja novo, mas é muita coisa e você conseguiu colocar muita coisa dentro de pouco tempo até, vai. Por mais que ficou grande, mas ainda assim foi bastante coisa. Então, obrigado pela disciplina, pela determinação. E obrigado também, queria agradecer também ao nosso mestre, Alci, que está sempre nos auxiliando, né? E todos os mestres que auxiliaram a gente também. Eu acho que quanto ao tempo, você não precisa se desculpar, porque uma palestra com tal nível de profundidade não tem como ser mais curto que isso, sabe? Acho que a tendência é que cada vez as palestras se tornem mais longas, dado em conta que a gente tem trazido cada vez uma pesquisa mais aprofundada, né? Uma riqueza de informações muito maior. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela disciplina de todos aqui. Obrigado a todos os amigos espirituais que aqui estiveram nos auxiliando, que estão acompanhando semanalmente os trabalhos, aos mestres que nos orientam, que nos dão forças, que nos abençoam, ao nosso mestre Alci também, que nos auxilia diariamente com as nossas dúvidas e nos direciona para o caminho certo, né? Sei que ele, como um discípulo devoto de Ramatiz e de Jesus, está sempre nos conduzindo a nos aproximar cada vez mais de Deus. Então, é isso, gente. Obrigado pela presença de todos e continuemos sempre fortes e disciplinados. Amém. Oi. Amo vocês, gente. Amo vocês.